Olá, gente. Eu sou Gilmara Carneiro, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Trabalho e Inovação em Medicina pela Escola Multicampo de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nessa aula, que faz parte do módulo de metabolismo, iremos enfatizar aqui a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce do diabetes mellitus na atenção primária à saúde. Antes de tudo, é importante conhecermos o conceito do diabetes mellitus, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o diabetes mellitus é um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios do metabolismo de carboidratos, proteínas, gorduras, resultantes de defeitos da secreção e ou da ação da insulina. Para efetivar o nosso conhecimento, eu vou destacar aqui quais são os tipos de diabetes mellitus que mais acometem a população, né? Diabetes mellitus do tipo 1, o diabetes mellitus do tipo 2, o diabetes mellitus gestacional. O diagnóstico diferencial entre o diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 2 não é tão simples. Há sempre uma necessidade de exames mais definidos, o que não é o foco da nossa aula. Outros tipos específicos de diabetes podem existir, mas são bastante raros e eles podem resultar de defeitos genéticos, de doenças no pâncreas, de infecções, entre outras síndromes. Aqui iremos apresentar um pouco a epidemiologia do diabetes mellitus, que conforme a Organização Mundial de Saúde, o mundo ele tem uma população de 463 milhões de pessoas com diabetes. Dessas, 12 milhões estão aqui no Brasil, conforme dados informados pela Sociedade Brasileira de Diabetes em 2019. Há uma prevalência no sexo feminino de 60% aqui no Brasil. E a maior incidência está na população idosa, de 60 anos ou mais, atingindo um percentual de 54%. Por essa razão, da realização e de a gente dar importância às ações de rastreamento como forma de minimizar esses números futuros e também da evolução da doença para suas complicações mais graves. Destacamos aqui também a diferença entre rastreamento e diagnóstico. O rastreamento ele acontece quando são realizados exames ou testes em pessoas sadias, assintomáticas, né? Pode ser utilizado vários tipos de exames ou testes no procedimento, nas ações de rastreamento, perdão. E o diagnóstico ele acontece quando a pessoa ela já apresenta sinais e sintomas de uma determinada doença, seja em que nível for. Também são utilizados vários métodos e exames ou testes. Cabe destacar que após o conhecimento dos conceitos de rastreamento e diagnóstico, a gente entendeu o que são os níveis de prevenção. Diferentemente da promoção de saúde, a prevenção de enfermidades ou de doenças, elas têm como objetivo, né, a redução de riscos de se adquirir uma determinada doença específica e reduzir a probabilidade de que essa doença ela venha afetar um indivíduo no futuro. Eu irei apresentar aqui apenas 2 níveis de prevenção que são bastante utilizados na atenção primária à saúde, que é a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária, ela é bem ligada às ações de rastreamento, né? Que é uma ação tomada para remover possíveis causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Um exemplo disso que a gente pode dar é a questão da obesidade,
Então, a gente faz o levantamento daquelas pessoas que estão acima do peso e, através de ações de rastreamento, realização de testes, né, com a realização de testes, a gente vai observando, mesmo que ele não apresente os sintomas de determinada doença, mas vamos orientando e motivando aquele paciente, aquele usuário, a ter outra condição de vida, né? Como melhorar, fazer uma reeducação alimentar, começar a fazer a prática de atividade física, né? Já a prevenção secundária, ela é a ação realizada para detectar um problema de saúde já no seu estágio inicial, né? A prevenção primária, a gente utiliza naqueles pacientes que são assintomáticos. Já a secundária, ela vem, mas o paciente sempre está apresentando um estágio subclínico, né? O que pode facilitar o diagnóstico definitivo, inclusive realizar o tratamento e reduzir e prevenir a disseminação dos efeitos de longo prazo. Para tanto, né, a gente pode utilizar algumas ferramentas, pode ser utilizado como uma possibilidade de realizar níveis de prevenção, tanto primário quanto secundário. A atenção primária à saúde, ela pode contar com algumas ferramentas, né, que a gente pode chamá-las de tecnologias leves, para realizar rastreamento e diagnóstico precoce de doenças, né? Um bastante utilizado é o teste da glicemia capilar, que é um teste rápido que vai avaliar os níveis de açúcar no sangue. Muito utilizado na atenção primária para realizar rastreamento de pessoas com diabetes mellitus assintomáticas, né? Devido à fácil operacionalização dele. Ele também é usado por pessoas já que têm o diagnóstico de pré-diabetes e diabetes, né, para o controle do nível glicêmico sanguíneo. Este teste de glicemia capilar, ele é realizado por um aparelhozinho que a gente chama de glicosímetro, certo? Ele é capaz de informar os níveis de açúcar no plasma sanguíneo. Aqui na nossa apresentação, nós temos um tipo de glicosímetro de uma determinada marca, mas existem outros tipos, várias marcas desse aparelho. Para cada tipo de glicosímetro, tem as tiras para teste, que elas vêm acondicionadas nesses recipientes que são fechados de forma segura, tanto para evitar o calor quanto para evitar a umidade, né? E também dentro das suas embalagens vem um chip, que esse chip ele é específico para ser utilizado apenas por essas tiras. Caso essas tiras se acabem, ao providenciar outras, na embalagem das tiras vem o seu específico chip. A tira, ela só vai funcionar com o seu chip específico, viu? Não esqueçam disso. Então, teve a tira, comprou a tira, o paciente tem que vir um chip, porque senão a leitura do glicosímetro ela vai dar errada, né? E essa leitura ela é feita da seguinte forma, né? O aparelho ele recebe uma corrente elétrica que ela é gerada a partir da reação química. Então, você coloca a gotinha de sangue nessa marca que tem aí. O sangue ele vai entrar em uma reação com um reagente que aí tem dentro dessa tira e vai gerar essa corrente elétrica. E o glicosímetro, ele vai fazer a leitura da intensidade dessa corrente elétrica, dando o resultado no monitor. O rastreamento na atenção primária à saúde pode ser feito através de campanhas coletivas realizadas por determinados períodos, né? A gente faz essas campanhas com a população exatamente para identificação de fatores de risco e diagnósticos precoces, né, das doenças.
né? Então, uma que é bastante utilizada, que é o rastreamento para o diabetes mellitus, é exatamente realizar esses tipos de procedimento, né? Verificação do peso e da altura para identificação do índice de massa corporal, o teste de glicemia, que a gente faz com esse aparelhinho que eu acabei de apresentar a vocês, que é o glicosímetro, para verificar o nível glicêmico no plasma e verificar a hipertensão arterial, né? São procedimentos simples de realizar e que geram um resultado bastante positivo no futuro, tanto na saúde individual quanto na saúde coletiva. Então, pode iniciar fazendo uma verificação da pressão arterial, onde a gente deve atentar para os valores sistólicos iguais a 130 ou até maior, superior que 130, e os valores diastólicos, que a gente tem que sempre atentar para valores iguais ou superiores a 90. A hipertensão arterial, ela está muito associada ao diabetes mellitus, bem como à obesidade. Então, para a obtenção do índice de massa corporal, o profissional ele tem que pedir ao paciente se posicionar numa balança de forma a obter os valores do peso e da altura e a partir deles realizar o cálculo do índice de massa corporal, né? Que o índice de massa corporal, como eu falei, também é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes mellitus e pode ser feito da seguinte forma, conforme mostramos aí nesse vídeo. Pronto, fica assim. Agora, O profissional fazendo a aferição do peso e da altura da paciente. Também lembrar de nunca esquecer de introduzir o chip que vem com as tiras, né? Que esse chip é específico para aquela tira, ela vem dentro da embalagem das tiras, né? Conforme a gente apresenta aqui com o colega Fábio, mostrando aqui como se faz. Então, para utilizar o glicosímetro, é importante que o paciente ele esteja com as mãos bastante higienizadas, né? Sempre que for antes de fazer a coleta do sangue, inserir a fita teste no aparelho, limpar a digital do paciente com álcool, né? Que não foi colocado, espetar o dedo com uma lanceta. As lancetas, elas têm de várias qualidades, né? Tem aquelas que já são automáticas, que é só apertar. Tem aquela que vem, que você tira a tampinha, já fica de frente com a agulha, né? E encostar essa fita teste, a gotinha de sangue, até preencher a marca. Esperar por alguns segundos, até que o valor da glicemia apareça no monitor. Então, aqui nós vamos mostrar o passo a passo e como obter o nível glicêmico. Antes de tudo, é importante, né? Fazer todas aquelas orientações ao paciente, de higienizar as mãos e perguntar se o paciente se alimentou, dentre outros questionamentos que a gente pode realizar na anamnese. Aí ficou um pouquinho na lateral, mas sempre a gente faz espeta o dedo do paciente, né? Aguarda 10 segundos, que o resultado ele já vai ser dado na hora.
aí deu um valor de uma glicemia de 100, né? O paciente, esse teste foi realizado às 15 horas, né? Após o almoço, o paciente já alimentado. Então, a gente já tem uma ideia de que o paciente, ele tem uma saúde muito boa, né? O paciente aí que não está sendo identificado, foi verificado seu peso, né? A sua altura, foi calculado o índice de massa corporal e também o seu diâmetro abdominal. O paciente ele não apresenta fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus, né? Então, essas ações, elas são muito importantes na atenção primária, exatamente como eu falei anteriormente, para evitar, né, o desenvolvimento de doenças futuras. Muito importante esse tipo de ação. No caso aqui, a gente vê que é um nível de prevenção primária. Aqui também, outro paciente que a gente pegou na nossa unidade de saúde, paciente também no mesmo horário, 15 horas, realizando o teste, né? Verificando se o chip é compatível com a tira. Limpa um pouquinho o dedo com algodão, um pouquinho com álcool. Faz o espeto no dedinho. A gota, espera 10 segundos. Vamos aguardar o resultado. Esse paciente aí encontra-se assintomático, né? Paciente, 15 horas. Paciente também tinha relatado para a gente que tinha acabado de fazer o uso de ingerir um doce, sendo que realmente é um nível glicêmico bastante alto, né? Paciente assintomático, paciente acima do seu peso, né? Também com a circunferência abdominal, paciente já relata ter diabetes, mas não faz uso de medicação. Então, a gente já rastreou esse paciente aí, já encaminhamos ele para o atendimento médico, né? Possivelmente é um paciente que, se esse nível glicêmico aí não baixar, claro que o resultado do glicosímetro, ele é um resultado que vai orientar agora como o paciente, como vai ser o fluxo do paciente. O paciente vai ser encaminhado para consulta médica, onde vai ser solicitado mais alguns tipos de exame para fechar o diagnóstico, né? Mas como a gente vê aí, uma glicemia muito alta. É também importante enfatizar que esses tipos de glicosímetro, eles, dependendo da marca, alguns só chegam até a taxa de glicemia de 600. Por exemplo, essa marca aí, OnCal Plus, ele só consegue chegar até 600. Quando o paciente ele está com um nível glicêmico acima de 600, ele faz um sinal sonoro com uma mensagem aí no monitor, tipo HI, né? Que realmente é um nível onde não pode ser
traduzido, né? Falamos dessa forma. Então, tem algumas marcas, essa marca 1Cal Plus e tem outra marca que eu não estou recordando o nome aqui, que eu trabalho na atenção primária, então por isso que eu vejo muito, porque eu utilizo no meu trabalho, no meu dia a dia, né? Para ver como é que anda, inclusive até dentro de um próprio dentista, ele pode rastrear um paciente em outras determinadas doenças, né? Vendo sinais e sintomas, sinais mesmo dentro da própria arcada bucal. Então, o rastreamento e o diagnóstico precoce do diabetes mellitus, ele é muito importante na prática da atenção primária à saúde, né? Porque a partir deles podemos evitar a evolução do problema e o seu agravamento. O processo de medicalização social intenso, porque aí não foi explicado, mas esse processo de medicalização intenso já pode gerar também outras situações no nosso paciente, que são as chamadas iatrogenias, que eu não expliquei aqui, que na verdade, a partir de níveis de prevenção, como o primário e o secundário, a gente já pode também fazer a prática de níveis de prevenção quaternária, que é exatamente evitar problemas futuros nos pacientes, nos usuários, a partir da medicalização, né? Que são as chamadas iatrogenias, bem como também evitar intervenções diagnósticas e terapêuticas excessivas. Então, bastante importante essa questão do rastreamento e do diagnóstico, principalmente quando a gente vai falar das situações metabólicas, né? Bastante importante. E aí segue as minhas referências, né? O que a gente utilizou para a montagem da nossa aula. E espero que tenha contribuído muito com o aprendizado de vocês.